Agora a gente fala sobre leitura. Vamos conhecer mais sobre o livro Entre a Fé e os Fatos, do missionário redentorista Padre Rafael Vieira. A obra está sendo lançada hoje aqui em Goiânia. A última das 18 obras já escritas pelo religioso conta a história de alguém que ocupa simultaneamente duas posições que impactam de forma direta a vida das pessoas. Um jornalista tem o papel de informar, garantir direitos e questionar. Algo parecido é feito pelos religiosos, que trabalham por uma sociedade mais justa através da vocação e espiritualidade. Muitas questões envolvem o trabalho de um profissional de imprensa ligado à religião. Apesar dos grandes veículos e da importância desses meios para a espiritualidade e evangelização, a literatura centrada na cobertura religiosa ainda é pequena. Entre a Fé e os Fatos, vem para suprir parte desta carência. Um relato de quem vive na pele os conflitos de um padre que se tornou jornalista sem abandonar a batina. Padre Rafael Vieira se divide entre a vocação e a profissão, segundo ele mesmo, sem ser o tempo todo uma espécie de assessor de imprensa honorário da igreja. Fato é que a comunicação está intimamente ligada à trajetória do missionário redentorista, que ao longo de 40 anos de carreira já foi repórter, editor, apresentador, editorialista e hoje é diretor da TV Pai Eterno. É isso aí, o Padre Rafael está aqui para tomar café junto com a gente. Padre Rafael, bom dia para o senhor. Tá me ouvindo bem? Bom dia, bom dia, Wilker. Estou ouvindo bem, sim. Muito bom recebê-lo aqui, ainda mais para falar sobre essa novidade. Queria que o senhor começasse explicando para a gente como que foi o processo aí de escrita, o processo de produção dessa obra. Então, na verdade, esse livro, Wilker, é fruto de uma caminhada de muitos anos, não é? Eu sempre tive assim um sonho de poder contar histórias. Na verdade, ele é um livro que não faz discurso, não tem uma narrativa a respeito de fé e imprensa, não, fé e jornalismo. Ele é um livro de uma coletânea de histórias. Nessas histórias, eu conto parte daquilo que eu vivi, tanto em situações que eu diria curiosas, como também situações tensas, né? Porque em algum momento a gente tem dificuldade para lidar com as duas condições que a gente tem, e também histórias assim que eu acho que pode chamar a atenção do público, de maneira que a gente pode sentir um pouco o que é exercer essa profissão dentro de um universo religioso. Como é que vai ser esse lançamento aqui em Goiânia, padre? O senhor já fez o lançamento em outras cidades? Como que está esse processo? Então, ontem, aqui em Brasília, eu estou falando com você aqui de Brasília, e ontem a gente fez aqui um lançamento na Livraria da Travessa, que foi uma excelente oportunidade para encontrar os amigos, e eu tive, assim, uma feliz surpresa que apareceram muitos jornalistas. Então, eu vi que esse tema tem interessado também ao jornalismo em geral, sabe? Encontrei muitos jornalistas. Nesse livro, para quem gosta desse tipo de tema, tem a apresentação de um jornalista que trabalha e vive aqui em Brasília, que é o Gerson Camarote. Ele é comentarista de política na televisão, na TV a cabo, que é a Globo News, e ele ontem não pôde participar do lançamento, justamente porque ontem foi um dia muito quente aqui em Brasília. Muito quente, digo assim, do ponto de vista político, né? Tantas coisas que aconteceram ontem à tarde que impossibilitaram que o Camarote pudesse estar lá conosco. Mas foi uma experiência fantástica o lançamento aqui em Brasília. E hoje à noite nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, lá no Instituto de Arte de Goiânia, lá no Bosque dos Buritis, para poder então compartilhar esse trabalho. Eu convido a todos aqueles que tiverem interesse por esse tipo de tema e os amigos em geral, não é? Porque a gente está, na verdade, querendo fazer mais uma experiência de confraternização e tudo, do que propriamente uma propaganda. Então, eu vou ficar muito feliz com a participação hoje à noite lá no Museu de Arte de Goiânia. Padre, quem ler esse livro
vai encontrar o quê? Vai encontrar mais respostas, vai encontrar mais provocações a questionamentos. Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, o Wilker, você é jornalista e os outros colegas também sabem que normalmente os jornalistas preferem perguntar. E as pessoas, na verdade, procuram os padres para obter respostas. Então, eu, na verdade, vivo entre uma coisa e outra. E aí a pessoa que abrir esse livro vai encontrar as duas coisas, vai encontrar situações em que eu fiquei sem, assim, respostas ou procurando respostas, e vai encontrar, então, situações em que eu tive que dar respostas, não é, como padre. Então, vai ter as duas coisas. E eu considero, sabe, Wilker, que essas duas, eu diria até duas vocações, porque a gente chama o sacerdócio de vocação, é uma forma bacana, espiritual de chamar a nossa vida, mas também eu atribuo à vida do jornalista uma dimensão espiritual também. E nesse sentido, eu também acho que é vocacional. Eu acho que um bom jornalista é sempre alguém que é chamado, é vocacionado para aquilo. Então, eu considero, inclusive, duas vocações que se complementam. Porque se, de um lado, eu preciso dar respostas baseadas na fé, por outro lado, eu também, como profissional de jornalismo, preciso fazer perguntas mais pertinentes e considerando a fé, os valores e tantas outras coisas que a gente tem na vivência do sacerdócio. Então, quem abrir esse livro vai encontrar perguntas e respostas, eu creio. Padre, a quem esse livro é voltado, então? A religiosos, a estudantes da comunicação, a jornalistas, ao público em geral? Uma pessoa leiga, leiga no sentido de que não é nem da comunicação, nem tem uma vida religiosa como o padre ou como o outro religioso. Essa pessoa também vai encontrar um conteúdo bacana ali dentro desse livro? Olha, Wilker, eu resumiria todas essas categorias que você falou em pessoas que gostam de boas histórias. Se você é alguém que gosta de histórias boas, interessantes, curiosas, se você é alguém que tem interesse em fazer leitura de histórias, eu acho que meu livro serve, entendeu? Então, jornalistas, estudantes, religiosos, enfim, o público em geral, todo mundo que gosta de ler histórias. Eu me lembro do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que nós todos, independente se somos jornalistas, religiosos ou não, nós somos narradores. Na verdade, em casa, com a família, com os amigos, a gente está sempre narrando, contando coisas. E a nossa atenção vai sempre para o lado de histórias boas, curiosas, interessantes. Então, eu resumiria que esse livro é para todo mundo que gosta de ler uma boa história. Fica então o convite para todo mundo que está nos acompanhando agora, que está em Goiânia, que tem a possibilidade de ir até o lançamento, que vá e aproveite para conhecer o Padre Rafael, que já tem muitos anos de carreira no jornalismo, é missionário redentorista também. Padre, agradeço muito pela participação do senhor aqui, viu? Eu que agradeço, Wilker, a você, a toda a audiência da TV Pai Eterno, e para as pessoas que estão longe e querem também adquirir o livro, é só ir na plataforma Amazon, que lá tem o livro, ou também da editora desse livro, que é maquinadelivros.com.br, que elas podem, então, obter esse livro, e eu agradeço de coração a todos que fizerem isso. Tá ótimo, então. Tá dado o recado, padre. Tchau, tchau.